Há uma grande mudança acontecendo na Ásia, silenciosa, mas com um impacto enorme. O Japão está gradualmente construindo um sistema capaz de cortar a conexão da China com Taiwan. A antiga defesa que existia há quase 80 anos está sendo modificada. De um simples escudo, está se tornando uma arma afiada. Um sistema que não é apenas de defesa, mas também capaz de atacar. No sudoeste do Japão, as ilhas estão se tornando como uma rede de mísseis. Isso não é apenas uma simples base militar, é como um sistema interligado, organizado e pronto para agir a qualquer momento. Inclui novos tipos de armas, mísseis hipersônicos, drones capazes de realizar ataques diretos e defesas espalhadas por todo o Pacífico. Ao mesmo tempo, há também alianças econômicas e militares com a Europa e a Ucrânia. Isso não é só guerra, mas afeta a economia, rotas comerciais e cadeias de suprimentos, porque o Estreito de Taiwan é uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Quando isso é bloqueado, afeta o mercado global, transporte marítimo, semicondutores e energia. Assim, o espaço de manobra da China está diminuindo. A cada semana, as opções deles ficam mais limitadas, e isso pode ser visto na forma como as declarações são feitas sob a liderança de Xi Jinping, mais intensas, mais agressivas. Enquanto isso, a estratégia de Sanai Takaichi é clara: fortalecer a economia e, ao mesmo tempo, garantir uma segurança sólida. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Em 31 de março de 2026, o Japão implantou mísseis antinávio tipo 25 no campo Kengun, em Kumamoto. Isso é um aviso direto, porque ele pode alcançar alvos próximos ao continente da China. Tem um alcance de até 1.000 quilômetros. Isso significa que, mesmo de longe, é possível impedir qualquer operação anfíbia da China no Mar da China Oriental. E não é só isso. Eles também implantaram projéteis planadores hipervelozes no campo Fuji, em Shizuoka. Por causa da sua velocidade, eles conseguem superar os sistemas de defesa aérea. E nas próximas versões, é possível que alcance de 2.000 a 3.000 quilômetros. Inclui até as linhas logísticas da China. Os arredores de Taiwan podem ser atingidos. Em outras palavras, se a China planeja cercar Taiwan, eles terão que enfrentar a possibilidade de ataques simultâneos de mísseis vindos do Japão. E é aqui que o jogo muda. Pela primeira vez, há um obstáculo concreto no plano da China para a dominação regional. Não se trata apenas de um simples posicionamento de armas. Isto é um movimento estratégico, um passo que pode mudar o equilíbrio de poder em toda a Ásia. E lembre-se, não são apenas os mísseis tipo 25 que o Japão possui. Há muito mais por vir. Isso não é tudo o que o Japão está fazendo. Ele ainda tem mais força, o que torna a situação da China ainda mais difícil. O Japão comprou 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk dos Estados Unidos. Eles estão sendo integrados aos destroyers Aegis do Japão. A integração foi concluída no JS Shokai em março de 2026. Por causa disso, o Japão passou a ter capacidade de ataque baseada no mar com alcance de até 1.600 quilômetros. Isso significa que mesmo a partir do mar, eles conseguem atingir alvos distantes. E não se trata apenas de uma arma, isso faz parte de um sistema maior. Tudo isso é operado sob o Comando de Operações Conjuntas. As ações das forças terrestres, navais e aéreas são unificadas, mais coordenadas. A resposta é mais rápida, a precisão é maior. Isso também inclui o apoio de inteligência dos Estados Unidos. O direcionamento se torna mais exato, menos recursos são desperdiçados. E quando se trata de gastos militares, o uso de cada míssil é mais eficiente. Mas para entender toda a estratégia, é importante olhar para a geografia. A cadeia de ilhas Nansei ou Ryukyu está alinhada ao longo do Mar da China Oriental, na parte sudoeste do Japão. E o final dela está a menos de 70 milhas de Taiwan. Inclui ilhas como Yonaguni, Ishigaki e Miyako. Elas funcionam como pontos de verificação, gargalos que os navios chineses precisam atravessar se quiserem sair do que é chamado de primeira cadeia de ilhas. Por exemplo, os navios de guerra da China precisam passar por estreitos como o Estreito de Miyako. E agora essas rotas já estão ao alcance dos mísseis do Japão. Isso significa que cada movimento da China tem um risco correspondente. Cada rota está sob vigilância. Cada passo tem um custo equivalente. A fortificação dessas ilhas começou há quase uma década.
mas isso se acelerou ainda mais em 2026. A ilha Yonaguni, que fica a cerca de 110 quilômetros de Taiwan, antes de 2016, não tinha presença militar. Agora, ela já conta com unidades de observação costeira, equipes para guerra eletrônica e, em breve, também terá mísseis de defesa aérea. Em 2022, um míssil caiu perto da ilha enquanto a China realizava exercícios militares ao redor de Taiwan. Isso levou o Japão a levar a defesa mais a sério. Agora também instalam sistemas de interferência eletrônica. O objetivo disso é atrapalhar a comunicação do inimigo. Esta será a primeira base do Japão focada nesse tipo de guerra. E nas batalhas modernas, não são só as balas que importam, também o sinal, também a informação. Em outras palavras, o Japão não está fortalecendo apenas o poder, mas também o controle. E numa guerra onde a informação é a chave, essa é a arma mais perigosa. O Japão está fortalecendo ainda mais sua defesa no sudoeste. Eles implantaram baterias de mísseis, sistemas de defesa aérea Patriot e redes modernas de radares em Ishigaki e Miyako. Mais de 10 mil soldados estão posicionados nessa região. Isso significa que, se a China enviar navios para o norte ou leste de Taiwan, eles não terão que se preocupar apenas com Taiwan e os Estados Unidos. Eles também terão que considerar o Japão. E a cada inimigo adicional o risco aumenta. E os custos da operação também aumentam. As mudanças no Japão vão além de mísseis tradicionais. A estratégia deles segue um caminho mais moderno. Os acontecimentos na guerra na Ucrânia e no Oriente Médio têm grande influência. O Japão está usando as lições aprendidas dessas batalhas. De acordo com os relatórios, eles estão dando mais atenção ao desenvolvimento de drones kamikaze. São veículos aéreos não tripulados que podem permanecer sobre a área e atacar alvos. Tem um alcance de mais de 1.000 quilômetros. A estratégia é simples, mas eficaz. Primeiro, usam drones baratos para esgotar a defesa aérea do inimigo. Depois, seguem com ataques de mísseis mais poderosos nos locais de lançamento. É uma abordagem que já foi comprovada em combate real, mais barata, mais flexível e mais exaustiva para o inimigo. Além disso, o Japão também está testando a nova geração de sistemas não tripulados. Equipamentos lançados por submarinos ou aeronaves que se movem na superfície e submersos. Isso é diretamente inspirado pelo uso de drones navais pela Ucrânia contra a Rússia no Mar Negro. Uma estratégia que causou grandes danos à marinha russa. Também há cooperação direta entre o Japão e a Ucrânia. Em março de 2026, uma empresa japonesa de drones investiu em uma empresa ucraniana. O objetivo é compartilhar conhecimento baseado na experiência de campo. Se a produção de interceptores baratos no Japão for bem-sucedida, pode haver uma nova camada de defesa. Um sistema capaz de esgotar o estoque de mísseis caros da China usando equipamentos mais baratos. Em termos econômicos, isso é muito significativo. Por causa da guerra moderna, não é só uma questão de força. É também uma batalha de custos. Se suas armas são mais baratas, mas têm o mesmo efeito, você tem uma vantagem maior. Enquanto o Japão aprende com a experiência da Ucrânia, a Ucrânia também se beneficia da tecnologia avançada de semicondutores. Uma troca de pontos fortes, uma parceria estratégica. E por causa disso, a China enfrenta um tipo diferente de desafio, não só na Ásia, mas também na conexão entre a Europa e o Pacífico Asiático. Em outras palavras, a mudança do Japão não é apenas local, ela faz parte de um movimento maior que pode alterar o equilíbrio de poder em diferentes partes do mundo. A outra parte importante nessa mudança do Japão, ela não está focada apenas na Ásia, já chegou ao nível global. A nova rede de alianças com a Europa dá uma dimensão mais ampla à estratégia. No início de abril de 2026, Emmanuel Macron visitou Tóquio. Lá foi assinada um roteiro de defesa que estabeleceu uma ligação direta entre o Japão e a França. O plano inclui um acordo de acesso recíproco. Exercícios militares conjuntos serão mais fáceis de executar. Os portos ficarão mais abertos para ambos os lados e a cooperação em defesa espacial e compartilhamento de dados será ainda maior. Isso mostra que a Europa está pronta para ficar ao lado do Japão contra a crescente influência da China no Indo-Pacífico. Mas a parte econômica é ainda mais crítica. O acordo sobre elementos de terras raras entre o Japão e a França tem um grande impacto. Atualmente, a China controla cerca de 70% da produção global desses minerais.
e eles são essenciais para a fabricação de eletrônicos, mísseis e outros sistemas de defesa. Por meio do projeto da refinaria Kermag, na França, cerca de 20% da demanda do Japão por terras raras pesadas será atendida. Isso significa que a dependência da China está diminuindo gradualmente, e em termos de estratégia isso é muito importante, porque antes a China usava a exportação de terras raras como uma ferramenta de pressão política. Quando há tensão, eles podem restringir o fornecimento, o que afeta diretamente a indústria do adversário. Mas por causa desse acordo, fica mais difícil usar esse tipo de tática. A cadeia de suprimentos do Japão se torna mais estável, e a indústria de defesa deles se torna mais independente. Se olharmos para o quadro mais amplo, a direção é clara. O Japão não depende apenas dos Estados Unidos. Está expandindo sua rede de aliados, incluindo a Europa. Em uma declaração, Emmanuel Macron disse que a Europa não deve simplesmente seguir os dois grandes países. Isso mostra o desejo de ter uma posição própria na política global. Para a China, esses movimentos são claramente um desafio. Eles chamaram isso de uma frente anti-China, e essa reação mostra a preocupação em Pequim. A cada passo do Japão, a resposta da China fica mais intensa, e a cada reação fica mais evidente o quão eficaz é a estratégia do Japão. De acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mo Ning, o posicionamento de mísseis pelo Japão já ultrapassa a simples defesa. Para eles, isso é um passo que muda o equilíbrio de poder. Em outras palavras, o que está acontecendo agora não é apenas uma questão regional. Trata-se de uma mudança global. Uma mudança que afeta o setor militar, econômico e político em todo o mundo. De acordo com o PLA Daily, o principal jornal militar da China, o novo míssil tipo 12 claramente não é apenas para defesa. Para eles, isso é uma capacidade de ataque. E de acordo com a análise deles, o Japão está construindo uma rede de ataque em várias camadas, e a reação da China ela não ficou só nas palavras. Foi uma ação imediata. Após o posicionamento dos mísseis do Japão, uma frota chinesa entrou no mar do Japão. Um movimento rápido que mostra que o plano de Pequim foi diretamente afetado. Nin também mencionou um incidente em que um oficial das Forças de Autodefesa do Japão tentou entrar na embaixada da China em Tóquio, portando uma faca. Em vez de focar na questão interna, Pequim usou isso para criticar o aumento do poderio militar do Japão. Para a China, esse caminho é perigoso. Mas, por outro lado, isso também mostra o quanto essa questão é sensível para eles. Se olharmos no geral, fica claro que há uma mudança silenciosa, mas profunda, no equilíbrio de poder ao redor do Estreito de Taiwan. A declaração anterior de Shinzo Abe de que a crise em Taiwan também é uma crise para o Japão já não é apenas uma opinião, agora é uma direção oficial do país. Até mesmo Sanai Takeichi disse que o Japão pode intervir caso a China tente controlar Taiwan pela força. Segundo Akihisa Nagashima, o efeito será claro. Se Taiwan cair sob o controle de Pequim, a base da segurança do Japão será destruída. É como se a fronteira se movesse de Xangai para Taipei. Nessa situação, a estratégia do Japão é clara: defesa por negação. Eles não precisam igualar a força da China. O objetivo é tornar qualquer ataque caro demais, em termos de dinheiro, recursos e riscos potenciais. Quando o custo é muito alto e o retorno é baixo, a China pode pensar duas vezes, e é aí que a estratégia se torna eficaz. No final, não se trata apenas de armas ou soldados. Esta é uma batalha de cálculos. Quem conseguir impor mais custos ao inimigo terá uma vantagem maior. Segundo Ken Jimbo, é um recado claro do Japão à China. Se os navios deles passarem por rotas estreitas como o Estreito de Miyako, isso vai sair muito caro. Não só pelo risco, mas principalmente pelo custo. Neste ponto, parece que tudo isso é uma grande aposta. Nenhum dos lados está recuando. De um lado, a China deu um aviso direto para Donald Trump. Disseram claramente: se você quer confusão, vai ter confusão. Se você quiser destruir a China, isso terá consequências. Também há apoio vindo de Moscou. Isso mostra que não é apenas uma questão local. Existe uma conexão mais ampla. Do outro lado, a posição do Japão também é clara. Com um leve movimento de Pequim, eles já se preparam para intervir. A situação está muito tensa. Taiwan está em alerta máximo, a Marinha dos Estados Unidos está totalmente de prontidão e o Japão também está preparado caso a situação piore. Mas se olharmos mais a fundo,
Esse exercício militar é ainda maior do que parece. Parece um ataque em grande escala. É como se estivessem cercando Taiwan. Com base em dados de inteligência de fontes abertas e imagens de satélite, a ilha já está cercada de 7 direções, um movimento que parece querer cortar todas as conexões dela com o exterior. A estratégia da China tem 3 partes principais. Primeira camada, controle do espaço aéreo. Caças como o J-15 e o J-16, além dos bombardeiros H-6, não entraram na zona de defesa aérea de Taiwan. Eles praticamente fecharam o espaço aéreo. Por causa disso, ficou quase impossível para aviões entrarem ou saírem, e isso afetou imediatamente a aviação civil. Os voos foram cancelados, as operações nas pistas pararam, e os aeroportos ficaram caóticos. Mais de 100 mil passageiros ficaram presos. Alguns estavam dentro de Taiwan. Outros estavam em voos de conexão e não conseguiram entrar. E isso não é apenas um problema para as pessoas. Isso também afeta a economia. Quando voos param, negócios, cadeias de suprimentos, turismo e confiança de investidores são afetados. Em um instante, você vê como a pressão militar é usada não apenas para controle, mas também para afetar a economia. E essa é a luta mais profunda. Não é só terra ou mar, mas também o movimento do dinheiro. E quem conseguir controlar isso melhor, terá a verdadeira vantagem. A segunda camada das ações da China é o bloqueio naval. Eles posicionaram seus destroyers e fragatas ao norte, sul e leste de Taiwan. A ilha quase toda já está cercada. Isso não é só uma simples demonstração de força, tem um alvo direto nisso. Navios-tanque de GNL são essenciais para a energia de Taiwan. Se bloqueados, eletricidade e indústria seriam afetadas imediatamente. Em outras palavras, não é só a defesa que está sendo atingida, mas também a economia. A China está transformando as águas internacionais em uma zona de perigo. É como se dissessem aos navios comerciais que o Estreito de Taiwan não é mais seguro. Se as empresas de navegação temerem, evitarão a rota. Assim, mesmo sem disparos, a cadeia de suprimentos é interrompida e os preços da energia e produtos sobem. A terceira camada, e a mais perigosa, é o que chamam de guerra na zona cinzenta. Não são usados apenas navios militares, incluem também embarcações da guarda costeira. Eles pressionam os barcos de Taiwan. Sejam pescadores ou barcos de patrulha, não há descanso direto, a pressão é constante, sem pausa. O objetivo disso é cansar Taiwan, sempre alerta, sempre cansados, e nessa situação a chance de cometer erros é maior. E o momento de tudo isso não é por acaso. A China está confiante por causa do apoio da Rússia. Para Vladimir Putin, isso tem um benefício claro. Se houver confusão no Pacífico, a atenção do Ocidente será dividida, e o foco na Ucrânia pode diminuir. Esse é o pior cenário para a OTAN e para os Estados Unidos. Duas grandes crises em diferentes partes do mundo, ao mesmo tempo. À medida que o apoio da Rússia à China aumenta, o risco de o conflito crescer também aumenta. De regional pode se tornar global. Ao redor de Taiwan, o movimento está ficando cada vez mais restrito. Ao norte está o Japão. Ao sul estão as Filipinas. As rotas perto do Estreito de Taiwan estão cada vez mais controladas, dificultando a movimentação e aumentando o risco. E tudo isso é apoiado por um grande orçamento. Desde 2022, os gastos com defesa do Japão quase dobraram. Chegou a 9 trilhões de ienes, ou cerca de 70 bilhões de dólares no ano fiscal de 2025. Eles já atingiram a meta de 2% do PIB antes mesmo de 2027. Isso significa que tudo isso não é apenas um plano. Há fundos, a direção e o fortalecimento continua. No final, tudo está claro. Isso não é apenas uma simples tensão. É uma preparação gradual para uma luta maior. E nessa luta, não são apenas as armas que importam, mas também o dinheiro e o suprimento. E quem consegue aguentar por mais tempo. Em 2005, os gastos com defesa da China e do Japão ainda eram iguais. Ambos estavam em 43 bilhões de dólares, mas agora a diferença já é grande. A China já chegou a 300 bilhões de dólares, quase 6 vezes mais do que o Japão. Isso significa que o Japão não consegue igualar a China em uma disputa direta de força e poder, mas esse não é o plano deles. Em vez disso, eles usam suas vantagens: localização, tecnologia e aliados. Dessa forma, eles aumentam os custos da China a cada movimento. O plano fica mais complicado, fica mais perigoso. Os Estados Unidos também têm um grande papel aqui. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, baseado em Okinawa,
possui sistemas de mísseis projetados para combates difíceis em áreas costeiras. Eles não se concentram em um só lugar. E eles se escondem e atacam de surpresa quando têm oportunidade. No ano passado, eles implantaram lançadores de mísseis Nêmesis em Ishigaki, fica perto de Taiwan. No ano anterior, eles instalaram sistemas avançados de radar em Yonaguni. Também realizaram exercícios para novas armas e reabastecimento de combustível no mesmo local. Isso significa que não estão preparando apenas armas, mas também a logística. Atualmente, parece que os Estados Unidos e o Japão estão tecendo um sistema de dissuasão integrado. Na parte sudoeste das ilhas, o Japão é responsável pelo ataque. Os Estados Unidos, por sua vez, fornecem proteção e informações, mas há um problema. Segundo Akihisa Nagashima, ainda não está claro quando tudo isso será considerado suficiente. Só saberemos disso se a dissuasão falhar, como aconteceu na Ucrânia. Mas, por enquanto, cada movimento do Japão dificulta os planos da China em relação a Taiwan. E cada dificuldade nos planos é mais um fator para evitar conflitos. No geral, o Japão está silenciosamente mudando sua antiga postura de defesa, que eles seguem há quase 80 anos. As ilhas no sudoeste não são mais apenas pontos de observação simples. Elas estão se tornando parte ativa da defesa. Há sistemas de mísseis capazes de atingir o continente chinês. Há armas hipersônicas, sistemas de guerra eletrônica e unidades prontas para invadir se necessário. Aos poucos, está sendo formada uma defesa de 360 graus no Pacífico. Ao mesmo tempo, eles também estão fortalecendo a guerra assimétrica usando drones kamikaze e mísseis baratos. Com esse tipo de estratégia, não é necessário ter um orçamento maior. Só é preciso agir com mais inteligência e fazer o inimigo pagar mais caro por cada erro que cometer. As ações do Japão não giram apenas em torno de armas, mas também envolvem a economia e os aliados. A parceria deles com a Europa está, pouco a pouco, cortando o controle da China sobre a cadeia de suprimentos, especialmente em recursos importantes. A tecnologia de drones e a experiência de combate estão sendo transferidas para a Ucrânia, o que também tem uma contrapartida. O Japão está aprendendo com o que ocorre no campo de batalha. Também há exercícios conjuntos com os Estados Unidos e as Filipinas. Por causa disso, as rotas ao redor de Taiwan estão ficando mais restritas. Quanto mais difícil for passar, maior o risco. A reação da China é notável. Eles estão criticando o Japão. Dizem que isso viola suas próprias leis. E dizem que isso é uma provocação. Mas, na verdade, isso também pode ser uma prova de que a estratégia do Japão está funcionando. Porque a cada movimento do Japão, os custos da China aumentam caso tentem tomar Taiwan. E à medida que os custos aumentam, as opções deles diminuem. Até mesmo o Pella Daily reconheceu que o Japão está construindo uma rede de ataque em camadas. Isso significa que eles estão levando essa mudança a sério. A transição do Japão de uma simples defesa para a capacidade de ataque ainda não terminou. Isso está apenas começando. Mas o desdobramento dos primeiros mísseis de contra-ataque em 31 de março de 2026 é um sinal claro. Um longo e antigo período chegou ao fim, e agora o equilíbrio na região Ásia-Pacífico está mudando pouco a pouco. A cada passo do Japão, as conexões marítimas ao redor de Taiwan vão sendo cortadas uma a uma, e de maneira silenciosa, uma nova fase está começando. Uma fase em que não é só força que está em jogo, mas também dinheiro, estratégia, e quem consegue controlar melhor os movimentos do adversário. Mas há outro conflito que raramente é discutido. Este é a circulação da informação ao redor do mundo. À medida que a tensão aumenta, o fluxo de notícias e comunicação é mais controlado. Isso não é apenas uma simples censura, é uma maneira de moldar a compreensão das pessoas sobre a situação. É aí que entra a guerra da informação. Não é preciso um míssil para influenciar um país. Informação errada e mensagens coordenadas nas redes sociais já são suficientes. Em poucas horas, a opinião de milhões de pessoas pode mudar. Para o Japão e seus aliados, isso já faz parte da estratégia. Eles protegem a confiança do público porque, quando as pessoas perdem a confiança, todo o sistema enfraquece. Por outro lado, isso também é usado para desestabilizar o inimigo. Divulgar informações que possam atrapalhar a tomada de decisão. No final, fica claro que a luta não é apenas física, é também uma batalha. E quem controla a informação tem uma influência mais profunda.